Hoje nós vamos falar um pouco sobre o silêncio. Uma das principais coisas que nós usamos, ou uma das principais ferramentas para praticar a plena atenção e nos aprofundarmos na concentração é o silêncio, né? E muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de ter o contato com o silêncio. E a meditação, ela proporciona esse primeiro gostinho de como é reduzir a fala, reduzir os estímulos dos sentidos e ficar um pouco consigo mesmo, né? Então, é muito importante nós notarmos que é possível criar momentos de silêncio durante o dia. É muito importante nós termos tempo para apenas silenciar a mente. E por meio da prática da meditação, nós vamos desenvolvendo essa capacidade de ter também uma mente calma durante todo o momento do dia, né? Então, o silêncio ele não se restringe a esses momentos, mas à medida que nós praticamos esses momentos, nós passamos a ter um estado de presença maior na nossa rotina, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, para além da nossa prática de meditação, nós devemos também observar até que ponto eu estou sempre falando demais ou ocupando a minha mente com leituras e estímulos visuais e até que ponto eu posso também criar esses momentos de silêncio, né? Isso é algo que eu já falei aqui. E muita gente, quando nós falamos de silêncio, pensa assim: então eu tenho que começar a me podar, eu não posso mais me expressar, né? Como eu posso falar sobre as minhas verdades? E quando, na verdade, à medida que a gente pratica o silêncio, nós passamos a ser capazes de nos comunicar de uma maneira mais objetiva, mais pragmática, não é? E mais clara. Então as palavras, elas passam a não ser tão necessárias. E também começamos a observar o tanto que nos nossos diálogos nós falamos sempre de nós mesmos, nessa necessidade frequente de sermos vistos, não é? Então, à medida que nós praticamos o silêncio nesses pequenos momentos do dia e também temos uma mente mais tranquila durante o dia, nós passamos a não ter tanta necessidade de gastar as nossas palavras. Então, nós devemos observar a fala como uma das principais coisas da nossa vida, não é? Porque é dentro da nossa comunicação que a gente vai construir as nossas relações, que a gente constrói os nossos objetivos. Então é muito importante observarmos a fala e não desperdiçarmos as palavras. E um ponto importante também em relação ao silêncio é que quando nós entramos em contato com o silêncio, nós nos aproximamos da noção do vazio, não é mesmo? Mesmo que por alguns segundos durante a sua prática de meditação, nos momentos de silêncio é possível entrar em contato com nada além da respiração, né? E quanto mais nós alcançamos esse estado de concentração na respiração, mais existe também um silêncio interno. Então, o ponto mais importante que eu queria esclarecer para vocês hoje é isso que eu vou falar agora. Que uma mente concentrada, ela está sempre em silêncio. Então é como se a sua concentração fosse tão aguçada e a sua capacidade de permanecer no objeto que você escolheu para colocar sua atenção fosse tão fixa e sólida que não existem mais perturbações externas. Então, de uma maneira superficial, quando a gente começa a meditar, a gente tranquiliza a mente, a gente tem um pequeno contato com a respiração, com a paz. Porém, a concentração ela vai além da plena atenção, né? Quanto mais nós ancoramos a nossa atenção no ar que entra e no ar que sai, ou nas sensações do corpo, e fortalecemos a nossa plena atenção,
E mesmo que surjam estímulos externos, a sua mente, ela é capaz de permanecer na respiração. Então nós estamos aqui desenvolvendo esse hábito com o intuito de termos uma mente silenciosa. E à medida que isso acontece, é como se nós não fôssemos mais tão perturbados pelos devaneios e por aquelas coisas que chamam a nossa atenção e que não necessariamente são úteis para nós. Então estão dizendo aqui que a imagem está distorcida. É porque eu estava conectado na Wi-Fi e agora eu conectei na 4G aqui. Acho que vai melhorar. A Janaína tem um comentário. Tenho experimentado muito o silêncio, inclusive como forma de tentar não controlar tanto as coisas, deixar vir. Exato. É muito importante cultivarmos esses momentos de silêncio e, como eu estava falando, uma mente tranquila, uma mente silenciosa. Porque se nós percebermos, os maiores diálogos que nós temos durante o dia são com nós mesmos ou com os nossos próprios pensamentos. Então é essencial nós alcançarmos esse estágio de concentração aonde eu não mais seja perturbado, ok? E quando nós falamos sobre silêncio, nós também podemos mencionar a importância dos retiros, não é? A importância de nós também fazermos períodos de meditação mais longos, não é mesmo? Então é muito importante, especialmente agora que estamos em casa, tirarmos tempos mais longos para ficarmos em silêncio, né? Fazendo a prática do auto-retiro. Eu posso tirar uma manhã inteira para desligar o celular, desligar os dispositivos, avisar aos meus familiares que eu estarei em auto-retiro e intensificar a minha prática. Porque é apenas com esses períodos de prática mais extensos que nós conseguimos de fato estabelecer a concentração, ok? Então tudo isso que eu falei, basicamente, é para tentar esclarecer para vocês que a prática do mindfulness, ela vai além de apenas me sentir em paz e conseguir dormir melhor. O nosso objetivo, ele é um pouco mais profundo, certo? É como se houvesse um iceberg. A ponta do iceberg são esses benefícios que você colhe a curto prazo com a meditação. Você se sente mais amoroso, você consegue ouvir melhor, as comidas têm um gosto mais intenso, os aromas, o que chega aos seus ouvidos. Isso é a ponta do iceberg, o que você consegue a curto prazo. Mas embaixo disso, caso você continue praticando e intensifique a sua prática, existe essa questão do silêncio, né? A sua concentração ela começa a se aprofundar cada vez mais e cada vez mais você alcança esse silêncio interno, ok? Então que vocês possam desenvolver esse hábito da meditação e cada vez mais terem uma mente silenciosa, não é? E não uma mente que está frequentemente produzindo ruídos e lhes incomodando a todo momento, ok? E agora eu gostaria de saber o que vocês acham do que foi dito, dúvidas, comentários, como vocês se sentem em relação a esse hábito de ter momentos de silêncio. Provavelmente a vida é muito turbulenta e seja difícil criar esses momentos, não é mesmo? E também como vocês percebem essas conversas internas, não é? Como a mente produz conversas que não necessariamente nos levam a algum lugar. A Neia diz, nesse período de isolamento, estar comigo mesma permite estar em silêncio e está sendo enriquecedor. Sem dúvida, Neia. A quarentena, não é? Está permitindo isso. Então nós podemos aproveitar essa oportunidade para intensificarmos a nossa prática, não é? E buscarmos desenvolver cada vez mais uma concentração aguçada.
O silêncio para quem é ansiosa é muito raro. Marilda, o silêncio para quem é ansiosa é muito raro, mas o próprio barulho retroalimenta a ansiedade, não é mesmo? Então eu diria que a princípio é um esforço muito grande para pessoas ansiosas estarem em silêncio, mas depois isso começa a gerar frutos. Então eu daria o exemplo de um ventilador que está ligado na tomada, não é como se fosse uma pessoa ansiosa. Então o ventilador está ali rodando. À medida que eu tiro o ventilador da tomada, ele ainda vai continuar rodando, mas em algum momento ele vai parar. A mesma coisa as pessoas ansiosas e o silêncio. À medida que eu estou ali ansioso, para mim é impossível imaginar puxar aquele ventilador da tomada, não é? Mas quando eu começo a entrar em contato com o silêncio, é como se eu tirasse esse ventilador e aí eu ainda continuo ansioso, mas cada vez menos ansioso. E aí eu vou aplicando mais o silêncio até que em algum momento esse ventilador para, ok? Então, eu diria que caso as pessoas ansiosas não encontrem esse lugar de cultivo do silêncio, a tendência é que fiquem cada vez mais ansiosas, até apresentarem problemas físicos, psicológicos, não é? Por isso que é importante nós fazermos esse esforço e realmente nos dedicarmos a ter momentos específicos para o silêncio. Existe alguma previsão de retiro de mais de um dia durante a quarentena? Viviane, nós estamos preparando aí algumas coisas para vocês e eu acredito que entre elas vai haver um retiro online, ok? Então fiquem de olho aí. Em breve nós estaremos lançando novas propostas para vocês. E se tudo der certo, teremos um retiro sim, durante a quarentena online. Eu entendo o que está falando, mas quem mora sozinho, muitas vezes... Calma. Eu entendo o que está falando, mas quem mora sozinho, muitas vezes estamos em silêncio e a cabeça está cheia de pensamentos. Silenciar a mente não é o mesmo que não falar. Exatamente. Mas por meio do não falar, é possível silenciar a mente. Então é difícil não falar, mas é a principal ferramenta que podemos usar para silenciar a mente. É o não falar. É controlar os sentidos de uma maneira geral, né? Não só a fala, os 5 sentidos, inclusive os pensamentos, não é mesmo? Então, sem dúvida, para quem mora sozinho é um desafio maior, Marilena. Mas ninguém disse que seria fácil, né? É simples, porém desafiador, como o Regis costuma dizer. Bruno diz, agora você tocou no grande ponto. Silenciar o som não é difícil, mas silenciar o pensamento. Exatamente, Bruno. É o grande desafio, né? E estamos praticando para isso, para conseguirmos silenciar o pensamento. Ok? Bom, eu irei agora fazer a nossa prática de hoje e faremos uma meditação em silêncio, ok? Eu apenas irei guiá-los para entrarmos na postura e irei monitorar o tempo e ao final da prática irei nos conduzir para sairmos da postura. Então você pode ir tomando uma postura sentado, numa cadeira ou num assento no chão, uma almofada. E a ideia é que durante essa prática nós estejamos atentos aos sons, às sensações, aos pensamentos e às emoções, observando os intervalos de silêncio e tentando cultivar o silêncio interno. Então a ideia é que você perceba se, apesar dos sons que irão acontecer, das sensações, dos pensamentos e das emoções,
se você é capaz de permanecer com a mente estável. Notando os ombros, notando a cabeça, o tronco, pernas e pés. E respirando. Talvez seja possível notar uma conexão sutil entre a respiração e o silêncio.
e talvez a mente já esteja acostumada a ser conduzida por algum tipo de prática, permita-se apenas acolher o silêncio e a respiração.
E quem sabe agora você possa repetir suas próprias frases de bem-aventurança para si mesmo, dizendo mentalmente que eu esteja e que eu me aceite e me ame cada vez mais do jeito que sou, podendo aos poucos ir movimentando as extremidades dos pés e das mãos, abrindo os olhos devagar, olhando a sala ao seu redor. Gratidão pela prática. E mais uma vez eu gostaria de convidar você que ainda não conheceu o curso de Yoga e Mindfulness que eu estou preparando, dê uma olhada lá no meu perfil @mindfulmarcos e conheça esse curso. Serão 4 encontros de 2h30 durante 4 domingos e iniciaremos este final de semana. Então eu gostaria que todos conhecessem um pouco e quem puder será muito bem-vindo para vivenciar esse curso comigo e com a Sara, que é uma grande amiga minha, instrutora de yoga. Então estão todos convidados. E também se inscrevam no nosso canal do YouTube, Momento Mindfulness, ok? Então como foi essa prática em silêncio? Foi difícil? Imagino que a mente já esteja acostumada a ser conduzida, né? Então deve ter sido um pouco diferente do que estão acostumados. Como foi? A Vani diz: eu gosto de fazer os autorretiros. Me impressiona como eu passo o dia sem pressa e dá tempo de fazer tudo e mais um pouco. Concentração e presença. Ótimo. Também não acho possível silenciar o pensamento, mas cuidar dele no sentido de que não seja negativo. Marilena, quanto mais a gente vai praticando, mais a gente vai silenciando os pensamentos, principalmente aqueles pensamentos negativos ou que não são saudáveis, né? Então, os nossos pensamentos, eles são acelerados principalmente porque nós não temos consciência de quais são saudáveis e quais não são. Então, por vezes, nós frequentemente estamos alimentando pensamentos que não são saudáveis. Então, à medida que eu tomo consciência dos meus pensamentos não saudáveis, eu passo a cuidar deles no sentido de não alimentá-los. E aí a minha mente passa a ser cada vez mais tranquila e eu passo a ter cada vez mais pensamentos positivos. Ok? Mas é um trabalho e leva tempo. A prática da meditação leva ao silêncio interno e proporciona paz ao longo do dia. Isso mesmo. Solange, olá Solange. Várias pessoas agradecendo pelo silêncio. Difícil segurar a mente. Consegui poucos momentos em silêncio. O tempo demorou mais a passar. Ótimo, gente, é isso mesmo. Quando a gente está fazendo meditação conduzida com a voz da pessoa, é como se a mente ficasse mais entretida, né, no processo. Então a gente está, na verdade, meditando nos sons. Então, quando a gente medita de fato em silêncio, é que a gente está praticando a meditação Vipassana na sua essência, ok? Então, a meditação guiada ela é um passo importante da nossa caminhada.
mas cada vez mais nós temos que nos estimular a nos autoconduzirmos, ok? Porque apenas em silêncio é que a gente tem contato com a verdadeira prática do mindfulness. Então, sem dúvida, o tempo demora mais a passar e fica mais difícil quando não é guiada. Foi bem diferente e mais difícil. A meditação guiada é mais fácil. Ai, que bom que vocês tiveram dificuldade. Fica aí o desafio para vocês continuarem se desafiando a fazer sem condução, ok? Porque ficar na zona de conforto para sempre não leva ninguém a lugar nenhum. Cláudia diz, tão tranquila que quando você tornou a falar, levei um pequeno susto. Isso acontece mesmo, né, Cláudia? Quando a gente está muito concentrado, em silêncio, qualquer barulhinho já dá um susto. A prática foi muito boa. Gostei de meditar com silêncio, apesar dos pequenos ruídos externos. Que bom, a Neia também gostou. Cacilda também. Então é isso, pessoal. Obrigado por mais esse encontro de hoje. E eu espero que vocês cultivem cada vez mais a autocondução da meditação e os autorretiros, ok? Retiros de silêncio consigo mesmos e momentos de silêncio também durante o dia. Eu sei que não é fácil, mas fica aí o desafio, ok? Até amanhã às 18h30. Durmam bem, se cuidem, cuidem dos seus familiares e obrigado pela dedicação.